E aí galera, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que teve uma galera que ficou com dificuldade para poder saber como fazer essa conta. Eu sei que a matemática ela é um pouco complicada, mas eu vou tentar mostrar aqui da melhor forma possível como resolver essa conta, que é quanto é 5 menos 1. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu não sei qual o valor disso aqui, dessa conta, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso daqui a zero, beleza? Então eu vou falar o seguinte, ó, x é igual a 5 menos 1. Aqui eu tenho um problema. O que eu vou fazer depois disso? Então, uma das soluções que eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma das soluções que eu tenho é elevar ao quadrado um lado e o outro. Então, assim fica x, que é o lado de cá, elevado ao quadrado, que é igual a, aqui abre parêntese, 5 menos 1 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho o 5 menos 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 menos 1 multiplicado com 5 menos 1. E você tem uma fórmula para isso. Se você tem A, que aqui no caso é o 5, menos B ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado menos 2 vezes A multiplicado por B menos B ao quadrado. Então aqui, só substituindo nessa fórmula, eu fico com o seguinte, ó. Eu vou voltar com x aqui, repetir o x ao quadrado é igual, e aqui vou aplicando, ó. A é o 5, então é 5 ao quadrado menos 2 vezes o A, que é o 5. Deixa eu botar um pontinho aqui. Pontinho. Multiplicando com o B, que no caso é o 1. Então, menos o quadrado do B. O B é 1, então é 1 ao quadrado. Aqui, resolvendo a conta, bem fácil, eu tenho, ó, 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 2 vezes 1 é 10. Vezes 1, 10. Então, menos 10. Menos 1 elevado a 2 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1. Desculpa, aqui é um mais 1. Aqui, desculpa, eu errei aqui a conta. Mais 1. Tá? Então, aqui eu fico o seguinte, ó. 25 mais 1, se eu somar os positivos, ó, o mais e o 25 estão positivos, então fica 26 menos o 10. Aí aqui eu tenho o seguinte. 26 menos 10 é igual a 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Só que agora eu tenho outro problema. Por quê? Eu encontrei o valor de x ao quadrado, mas eu não sei qual o valor de x, sabe? Eu sei como ele é quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x ao quadrado, repetir, e esse 16 que está do lado de cá, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, fica menos 16. E agora fica igual a zero. Olha o que eu encontrei aqui. Equação de segundo grau, exatamente. Então, vamos lá. Na equação de segundo grau, eu tenho a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa daqui é a fórmula. Essa daqui é a forma como ela é esquematizada, né? Então, o número que acompanha o x ao quadrado é o valor de a, ó. Então, o valor de a nesse caso aqui é 1. É como se tivesse um 1 invisível aqui. O que vai acompanhar do x é o valor de b, ó. Note, não tem b. Então, o b é igual a zero. E o que vem acompanhado do sem nada, sem o x, nada,
é o C. Então, no caso, o C aqui é menos 16. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou encontrar o delta. Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, só substituindo pelos valores daqui, ó, eu tenho que é 0 ao quadrado menos 4, que multiplica o A vale 1, e que multiplica o C, que é menos 16. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 1 é menos 4 mesmo. Menos 4 vezes menos 16 dá 64, positivo. Porque menos com menos dá positivo. 0 mais 64, 64. Aí eu vou encontrar o x. Deixa eu chegar a folha para frente. Vou encontrar o x. X, a fórmula do x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu já encontrei, 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, ó, substituindo, eu tenho o b, eu sei que é 0. Então, eu posso até ignorar o b. Então, vai ficar, ó, mais ou menos, porque o b é 0, então não faz diferença. Raiz quadrada de delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, isso aqui é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 64 é 8. Dividido por 2. Aqui a gente vai encontrar o x1 e o x2. Então, o x1 eu vou usar o positivo, né? Então, aqui mais 8 é 8 mesmo, dividido por 2, que é igual a 4. E menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Então, agora nós encontramos dois valores. Para a gente descobrir qual o valor certo, ou se os dois estão certos, a gente vai voltar aqui em cima e analisar essa soma, essa subtração. Como eu tenho aqui um número, o número que está sendo subtraído, o número positivo é o maior, então aqui eu tenho uma configuração de, vou chamar de A, o 5, e B, o 1. Como A é maior do que o B e o A é maior do que 0, então automaticamente o x precisa ser maior do que 0. Então, eu posso descartar o menos 4 e eu tenho que a resposta certa é 4. Sendo assim, 5 menos 1 é igual a 4.